Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos para mais um programa, Cangaço na Literatura. Com o último programa aqui analisando o relatório José Lucena, lá da Faculdade de Direito do Recife. Nós já fizemos alguns programas sobre ele, nós mostramos como foi a chegada do pessoal lá na Grota do Angico. Nós mostramos uma análise das fotografias, inclusive, daquela fotografia que tem as cabeças e tal. Inclusive o YouTube desmonetizou, obviamente, né? Claro. E é isso. Gostaria muito de pedir para que vocês comprem o nosso novo livro, 771532. Sempre a gente está divulgando, sempre deixando um número para vocês adquirirem. Com a compra desse livro, por parte de vocês, nós vamos fazer viagens, comprar livros, trazer mais programas e etc. Então nós temos aqui Faculdade de Direito do Recife, Comissão Acadêmica Coronel Lucena, estudo sobre o banditismo. E aí eu já li muitas coisas, falei quem estava, né, o Vandercork Vanderlei, Alfredo Pessoa de Lima, Elísio Caribé, Décio de Souza Valença, pai de Alceu Valença, Plínio de Souza e Haroldo de Melo. Eles estiveram com Lages Filho, Dr. Lages Filho. Inclusive eu tenho o livro do Dr. Lages Filho, que é um livro muito bom. Estava até aqui perto, mas eu já gravei, inclusive, programas com eles. A comissão esteve na capital alagoana, em Maceió, e foi falar com o Coronel José Lucena, no comando do 2º Batalhão do Regimento Policial. Depois foram ao Quartel-Geral do Regimento Policial Militar, foram à Faculdade de Direito de Maceió, depois ao Palácio do Governo e Secretaria do Interior, ao Necrotério Público, foram 2 vezes, à redação dos Gazetas e Jornal de Alagoas, foram ver o capitão João Bezerro no pronto-socorro, que estava baleado, e a rainha dos estudantes e tal. E eles foram até a Grota do Angico. Mas aí já não é um caso que nós já falamos aqui. Eu vou ler o estudo de Lages Filho sobre, não apenas sobre a cabeça do Lampião, mas sobre as cabeças que estavam lá. Ele cita as que estavam lá e fala algumas peculiaridades. Eu acho incrível, obviamente, que algumas dessas análises da antropologia criminal, que na época chamava de moderna, né? Ela não é mais utilizada hoje, mas é interessante que analisemos aí essa questão das anomalias somáticas para que nós entendamos como era o pensamento sobre o banditismo no início do século XX, ok? Vamos lá. Eu vou ler na íntegra para vocês e colocar na tela para vocês acompanhando. Vamos lá? 3, 2, 1. Estudos realizados. Conforme frisou o Dr. Lages Filho, corroborando, aliás, o nosso pensamento, as cabeças dos bandidos não seriam por si só elementos bastantes a um estudo como esse a que nos propunhamos. Atentos mesmo os fundamentos fisiopsíquicos da moderna antropologia criminal, que acabei de falar, fora preciso para que colhêssemos dados completos e esclarecedores, não só a presença de todo o corpo dos bandidos examinados, mas ainda o relato detalhado de sua vida e como o conhecimento das desordens físico-psíquicas aparentes apenas ou confirmadas nas anomalias somáticas. Como fossem, porém, sobejamente conhecidas as principais fases de inumerosíssimos crimes do mais perverso dos bandidos que assolaram o Nordeste brasileiro. Não quisemos perder a oportunidade de, embora incompletamente, realizar esse estudo. Perfil estigmático de Lampião, crânio. Né? Aqui ele deixa claro que é o crânio de Lampião. Não tem outra. Mas, malgrado as contestações sofridas por parte de um professor da capital da República, Rio de Janeiro, o laudo médico do Dr. Lages Filho nos pareceu uma peça verdadeiramente científica perante professores, alunos e assistentes.
as anomalias, os estigmas foram sendo apresentados e estudados. E se bem que não tenhamos tido elementos para comprovação da dolicocefalia contestada em Virgulino, recusamos por parecer infantil a contestação como infirmada se achava, pois que se fundamentava em que na pátria dos cabeças chatas, olha, entre aspas isso, parece muito xenofobia, né? Pátria dos cabeças chatas, não poderia aparecer um dolicocéfalo. Mas nos pareceu chalaça de remanescentes de estadualismos anacrônicos de velhas ordens políticas do que ciência propriamente dita. É o que eu falei, a xenofobia. Essa alusão à forma do crânio que, como se sabe, é mais constantemente observada nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ainda sobre a microcefalia evidente em Lampião, índice, segundo os autores de idiotia ou imbecilidade, não nos parece. E já o dissemos a Lures, ou seja, ele não acredita que tenha, que ele estava olhando ali, analisando, que seja este o primeiro caso de pequenos crânios servindo de repositório a refinadas e satânicas inteligências de criminosos. Seria apenas a hora de aceitarmos um outro aspecto da microcefalia, quando mais não se fosse para levar-nos na conta devido às transformações profundas que sobre o tipo brasileiro do Nordeste efetuam a mestiçagem, o clima, as doenças, os flagelos de toda a espécie, o afastamento da civilização, etc. O encéfalo de Virgulino também não se prestou a um exame feliz, dado que os ferimentos recebidos no crânio e o retardamento do processo de conservação resultaram na sua fácil decomposição. Fora de dúvida é que aquelas cabeleiras compridas e repelentes ornando cabeças singularmente, entre aspas, diferentes, abre parênteses, mesmo quando havia nos coitos oportunidade de cortar os cabelos, né? Eles deixavam o cabelo crescer. Olha aí um tema interessante que nós poucas vezes debatemos. Os berloques e fetiches pendurados aos chapéus de couro fazem lembrar os pajés, infundindo terror às tribos e levam o observador insensivelmente quase a pensar nos cabeludos, abre aspas, né, cabeludos, nome que o sertanejo dão aos bandoleiros, como tipos de regressão. Nunca vi falar de cabeludos, não. Regressão à barbárie ou à antropofagia apenas disfarçada dos nossos ancestrais aimorés, revividas nesse fantasma das caatingas. O Dr. Lages Filho desperta a nossa atenção para a profunda assimetria das orelhas de Virgulino. A esquerda se projeta em direção diferente, é evidentemente maior que a direita, que foge à porção lateral do occipital. É o tipo conhecido em antropologia, afirma o mestre, por, abre aspas, orelha de Brenville. Os constituem um outro índice de... Isso aí, inclusive, fala no relatório oficial, né? Aqui é a análise dos estudantes. Um outro índice de degenerescência física. Além da microdontia, é fácil constatar a abóbada palatina em ogiva, a proeminência das arcadas zigomáticas, o parco desenvolvimento dos pelos, o desvio congênito do septo nasal. Fotografias e testemunhos diversos o provam. Todos esses estigmas apresenta Lampião como portador de um organismo, que não só o crânio, singularmente anômalo. Como é fácil de entender uma aula, é sempre campo mais vasto às observações do que os pequenos limites de um laudo médico.
se não nos trai a memória, o Dr. Lages Filho aludiu ainda à persistência da sutura metopiadas duas porções do frontal, o que se observa nos criminosos geralmente. Olhando-se as fotografias que o bandido apanhou o aventureiro Benjamin Abraão, olha só, vem prender-nos a atenção aquele alongamento dos braços, lembrando à primeira vista a ascendência que Darwin diz ter com o símio envolvido. As suas mãos pareciam e foram de fato mãos de rapina, como lembrou a alguém, garras de carnicerias inomináveis. A sua compleição não é aquela comum aos sertanejos, membros inferiores delgados e tronco desenvolvido. Lampião era um caso invulgar. Mesmo ressequido, crestados os seus músculos pelo mesmo sol que queimara, conselheiro em Canudos, olha só. Havia na figura do terrível bandido uma contundente disparidade entre as pernas, gravetos retesados e o tronco, volumosa arca de osso, livrando-nos a atribuir esse contraste à conta do treino constante do tórax, sob o peso dos equipamentos inseparáveis, posto que os demais bandidos, costumeiramente equipados por igual, não apresentavam a formação a que aludimos. Ainda noutros bandidos observamos índices de não menor interesse. Aí vamos lá, os outros. A Enedina, um pronunciado prognatismo dos maxilares superiores. Em Mergulhão, Caixa de Fósforo e Cajarana, uma confusão de traços fisionômicos, um adelgaçamento feminino nas feições. Em todos eles, maior ou menor, mas sempre constante, a proeminência das maçãs do rosto, um gosto mulheril do arranjo de parte do cabelo em tranças pendentes. Pena é que faltasse ao estudo o exame de todo o corpo, pois que a desordem endocrínica seria de esperar como causa eficiente de tantas anomalias e de tão estranhas compleições humanas. E ainda a história, a confissão de cada bandido, possível de ser arrancada inteligentemente ou flagrada nos lapsos instantâneos, do subconsciente levado à tona, para que achássemos na confusão fisiopsíquica de tão desviados seres o fogo terrível, o verão impiedoso que queimou em Maria Déia, Enedina e Dadá, a acelerada companheira de Corisco, o instinto feminino da bondade, a natural piedade feminina, o amor à quietude do lar, substituídos pela sede de sangue, pelo sadismo das sangrias e insegurança da vida furtiva nas barracas de chita, nos coitos perdidos no Alastro e na Macambira. Não nos cabe copilar escolas, resumir teorias ou tentar apresentá-las inovadas. Observamos e aí estão alguns índices, e com razão reproduzimos o pensamento do Dr. Lages Filho. É necessário ir buscar na agonia da terra adusta, no sofrimento do povo opresso, por inclemências várias, o espelho refletor dessa tragédia profundamente humana. O sertão do cangaço é, ao nosso ver, aquele que falou Serrano de Andrade, um soldado que falava com Euclides da Cunha, abre aspas, a onça preta urra e mira fascinada a lua, a ema corcoveia e a siriema canta pelos campos, o doloroso miserere das longas estiagens. Finalizando, isto em fórmulas humanas encontramos no Dédalo da psicologia
do Homem das Caatingas. Deixa eu ver quem foi o redator. Aqui o relator, Alfredo Pessoa de Lima, que é o relator. Ivan Koch Vanderlei, presidente aqui. No começo tem aqui falando, tipo, José Lucena de Albuquerque Maranhão, coronel graduado, comandante do 2º Batalhão do Regimento Policial Militar do Estado de Alagoas, e tem aqui a assinatura dele, inclusive. Atesto por me haver sido solicitado que uma comissão de estudantes da Faculdade de Direito do Recife, composta dos senhores Vandercock Vanderlei, Elísio Caribé, Décio de Souza Valença, Alfredo Pessoa de Lima, Plínio de Souza e Haroldo de Melo, sobre a presidência do primeiro, esteve a escolta que acompanhou esse comando ao local em que tombaram Lampião e os seus comparsas fazendo Angico, Estado de Sergipe, fazendo pesquisas e inquéritos locais sobre o banditismo, suas causas e seus efeitos, auxiliando ainda a aludida escolta na inhumação. Inhumação é o quê? Enterro dos bandidos insepultos. E para constar, mandei datilografar o presente que vai selado com o sinete do batalhão, tá certo? Com o sinete do batalhão e devidamente assinado, Santana do Ipanema, 10 de agosto de 1938. E tá aqui a documentação. Gente, espero que vocês tenham gostado. É um arquivo muito bom, muito importante aí para todos nós que gostamos da história do cangaço. Valeu, gente. Esse é o nosso Cangaço na Literatura e em breve a gente volta. Acho que a gente tá de volta segunda-feira. Tchau e corta.